deixa eu começar me apresentando. Eu sou Leonardo Sobral, engenheiro florestal, faço a gestão da área de cadeias florestais aqui no Imaflora, e a gente, ao longo já dos últimos, pelo menos 4, 5 anos, né, tem trabalhado na iniciativa de legalidade florestal, através do lançamento de uma plataforma que chama Timberflow, que a gente vem trabalhando nela desde 2017, e o grande objetivo é a gente entender os números aí do setor florestal, trazer uma contribuição nesse sentido. A gente obtém os dados que são públicos, né, através das plataformas do Sinaflor, do Cisflora Pará, Mato Grosso, e mais recentemente também, isso para madeira nativa da Amazônia, e mais recentemente também a gente começou a se debruçar sobre os dados de madeira de plantações florestais, madeiras aí com foco, né, voltado para madeira serrada, para construção civil e outros setores, né? E hoje, com muita alegria aqui, que a gente faz o lançamento, então, da compilação desses dados sobre produção de madeira sólida no Brasil, plantadas inativas. A gente quer repetir essa compilação de dados agora anualmente, nessa mesma época, assim, né, entre novembro, dezembro, começo de dezembro, a gente sempre fazer esse lançamento, uma espécie de um anuário aí, né, da madeira sólida no Brasil. E a gente vai compartilhar hoje um pouco tanto do que a gente viu, mas também do que a gente não viu, né? Acho que a gente já estava aqui nos bastidores conversando um pouco sobre isso, que é o desafio de se obter as informações. Então, a gente conversar abertamente sobre isso, ver como que a gente pode avançar nessa agenda também de estudos, de análise de dados, porque isso é estratégico para qualquer formulação de política pública, para a própria agenda de fomento florestal e para o futuro do setor florestal, né? Então, a gente tem se colocado um pouco nesse papel aí de levantar o debate, de tentar contribuir de alguma forma com o setor florestal, seja a Amazônia ou o setor de plantações aí voltado para madeira sólida, levando essas informações e promovendo esse tipo de debate. Então, a gente agradece demais a presença aqui de todos, de todas. A gente vai ter um momento de falas, tem muitas pessoas aí ótimas para compartilhar as falas. Agradeço aí a todos que toparam também com a gente fazer essas reflexões. E depois a gente vai ter um tempinho destinado ao debate. A depender aqui, né, do número de pessoas que a gente vai estar aqui, a gente pode abrir algumas falas, mas eu vou sugerir que a gente já coloque as perguntas, e pode ser durante as apresentações, no chat. A gente tem toda uma equipe aqui que vai estar coletando essas perguntas, e aí a pessoa que estiver moderando a mesa naquele momento vai colocar as perguntas para os panelistas aí. Então, por favor, interajam bastante aí pelo chat, a gente vai estar aqui nos bastidores olhando para isso. Eu queria, então, nominalmente aqui, agradecer o Nelson Barbosa, queria agradecer o Marcelo Aflalo, o Mário Cardoso, a Fabiola Zerbini, a Thaís Linhares e o Fernando Castanheira, que são os nossos convidados aí de hoje para fazer as falas. E agradecer toda a equipe também de Imaflora, que esteve aqui nos bastidores preparando esse evento com muito carinho, aí, com muita dedicação. E aí já quero chamar meu companheiro Marco Lentini. Então, o Marco é o especialista sênior florestal aqui de Imaflora, que tem liderado essa frente de pesquisa aqui dentro de Imaflora. Então, a gente tem um grande avanço aí nessa linha de pesquisa e o Marco tem encarado aí esse desafio, essa frente. Marco, contigo, ele vai fazer a apresentação dos dados e aí, na sequência, a gente segue com as mesas aí de debate. Obrigado e que a gente tenha um ótimo evento. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço as presenças. E imagino que vocês consigam ver a minha tela. Espero que tenha dado certo. Já, Marco, já. Excelente, pessoal. Então, um pouco do objetivo, como o Léo colocou, é trazer alguns dados. A gente tem tido um olhar muito especial sobre essa questão de suprimento de madeira sólida, tanto de florestas nativas como plantadas.
E é super importante destacar, acho que uma outra questão que o Leonardo trouxe, né? A gente tem uma escassez, uma carência de informações mesmo. Então, acho que a gente traz isso, alguns desses elementos hoje para discussão, mas são elementos que ainda são incompletos, né? O que a gente espera com isso é ouvir de vocês, é causar esse debate. Enfim, e aí, realmente, para aproveitar muito bem as falas dos painéis, eu vou tentar ser bastante breve. Vou fazer uma narrativa do que a gente tem visto, tem desenvolvido. Vou colocar um pouco onde esses materiais que eu vou mostrar, eles estão acessíveis, mas vou ser bastante breve aqui, justamente para a gente aproveitar bem o tempo que a gente vai ter nos painéis de debate. Vamos lá. Agora eu não quero transicionar. Ah, bom. Bom, muito da iniciativa por trás dessa discussão do que o Imaflora está trazendo é essa plataforma que o Leonardo mencionou, a Timberflow, timberflow.org.br, fácil de encontrar. É uma plataforma que vem sendo desenvolvida para mostrar realmente as questões de produção, os fluxos de madeira, mas principalmente, pessoal, voltados à Amazônia, né? Então, a ideia principal era ajudar os operadores, mercados, compradores em seus esforços, né, de avaliação de risco, de devida diligência para a madeira advinda da Amazônia. Agora, então, falando um pouco desse contexto, o que a gente tem olhado é, primeiro, um olhar sobre o desenvolvimento do setor florestal. Existe uma preocupação do fundo, e aqui de fundo, que eu mostro aqui nesses dois mapas acima, que a fronteira ativa de exploração madeira da Amazônia continua migrando, né? Então, ela estava 20 anos atrás, ao longo do arco do fogo e desmatamento nessa região, e essa migração tem ocorrido continuamente para o centro da região. A gente ainda tem muito avanço a ser feito em termos de empreendimento, manejo florestal, né? Então, mais ou menos hoje, a gente tem 2,7 milhões de hectares de empreendimentos de manejo florestal são verificados de modo independente, que é o nosso indicador aí realmente de cumprimento de salvaguardas socioambientais. Então, estou contando aqui com concessões de certificação florestal. Essa área é suficiente hoje para suprir 10% da demanda por madeira nativa, né? E a gente vê no manejo florestal realmente uma perspectiva muito importante em termos de estabilizar essas fronteiras madeireiras, diminuir o desmatamento, né? A gente tem até uma meta que a gente usa nessas discussões, que a gente precisa alcançar na Amazônia algo por volta de 25 milhões de hectares de florestas manejadas para conseguir suprir a demanda hoje. E aí vem aquela pergunta, bom, e qual a conexão disso realmente com o que a gente vai falar um pouco mais hoje, que também é o suprimento de madeira sólida de florestas, de cultivos florestais? A gente fez um estudo em 2021, chama Acertando Algo, está disponível lá nessa plataforma Timberflow, e a gente começou a perceber que, embora o mercado nacional ainda seja sul, sudeste do país, nordeste crescendo, o mercado nacional seria realmente muito importante do ponto de vista de consumo de madeira da Amazônia, a gente tem visto um movimento muito forte de substituição da madeira. Primeiro da Amazônia, né, mas também da madeira em geral. Então, de maneira geral, os mercados de construção civil do Brasil estão passando por um movimento já há alguns anos de substituição da madeira por outros materiais, plásticos, metais, PVC, aço, concreto, quer dizer, e todos esses materiais têm uma pegada ecológica de carbono muito superior à madeira. E essa é uma contradição, né, para um país que tem nome de árvore, um país que tem mais de 500 milhões de hectares de floresta, que é a madeira, sem dúvida, hoje seria o material melhor insumo construtivo para a construção civil brasileira, se a gente quer, ao mesmo tempo, cumprir com as nossas metas climáticas, né, e ter um setor que se desenvolva com baixas emissões. E a gente viu que a gente conhecia bastante qual era o suprimento de madeira advinda de florestas nativas, mas ainda muito pouco dos cultivos florestais. Então, quanto efetivamente existe de cultivos florestais e florestas plantadas no Brasil para o suprimento de madeira sólida? E a gente começou a investigar isso, né? Então, a grande pergunta que a gente quer começar a responder, e tem esse material que começa a responder, eu acho que isso é importante, não é o final dessa trajetória, puxa vida, existem cultivos florestais suficientes no Brasil, com que quando a gente soma com as florestas nativas, seria suficiente como insumo construtivo para resolver o nosso déficit habitacional,
para levar o desenvolvimento de cidades sustentáveis, né? O que nós fizemos foi um olhar sobre os dados, aí especificamente sobre cultivos florestais, os poucos dados que existem, mas também conduzimos, pessoal, em 2022, um estudo de percepções. Então, basicamente, conversamos com atores de relevância no setor florestal brasileiro, no setor civil e cultural brasileiro, as principais empresas, cerca de 40 profissionais, com um recorte muito especial para as áreas, para as regiões onde esses cultivos se concentram, né? Então, basicamente, região sul e sudeste do país, Mato Grosso do Sul, e Bahia. E aqui falando um pouco dos poucos dados que a gente tem, mas um pouco mais do IBGE, então o que está acontecendo hoje é que sim, a gente tem uma progressão, esse gráfico à direita mostra isso, dos cultivos florestais no Brasil, algo por volta de 14% entre 2013 e 2021. Agora, quando a gente olha o consumo, a gente vê que o consumo principalmente do que o IBGE classifica como madeira para outras finalidades, isso é importante. O IBGE tem uma classificação que o consumo para papel e celulose é um, e o outro é outras finalidades. Outras finalidades, então, inclui tudo que não é papel e celulose. Esse consumo tem aumentado num ritmo muito mais elevado do que o aumento das plantações, né? Para o caso do Pinos, é super importante, porque a área de plantio de pinos do Brasil tem caído, na verdade, sensivelmente. Entretanto, o consumo da madeira de pinos sofreu um aumento de 28% entre 2013 e 2021, né? Então, de maneira geral, a gente vê sinais de que o consumo tem progredido muito mais rápido que os cultivos. E aí fizemos uma primeira tentativa, está nesse material que vocês podem encontrar na Timberflow, de dizer, olha, qual é o volume provável que a gente tem de madeira sólida hoje no país? E está aqui, né? Então, a gente tem hoje algo por volta de 12 milhões de metros cúbicos, né? Esses são os dados aqui 2020 e 2021, sendo que o que é oriundo de cultivos, a principal fonte é a BINSE, tem compilado isso muito eficientemente. Cerca de 2/3, então, desse volume hoje vem de pinos, apenas 1/5 de espécies nativas, de florestas nativas, o que é interessante, a gente esperava ser muito mais, e mais ou menos 1/3 desse total é exportado, né? Então, esse é o grande panorama que a gente tem hoje disponível. E como o Leonardo colocou, a nossa intenção é gradualmente continuar atualizando isso e melhorando essas estatísticas. Mas, enfim, e aí eu falei um pouco rapidamente, mas que a gente também conversou com os especialistas e fez algumas perguntas de percepção deles a respeito desse tema. Primeira coisa super interessante é que mais de 3/4 dos especialistas que a gente entrevistou disseram, olha, sim, a gente pode ter um problema ligado ao suprimento de madeira sólida de florestas plantadas, pode ter um apagão florestal quando a gente fala desse produto nos próximos anos, né? Então, a percepção que isso é real. Ao mesmo tempo, quase 3/4 dos especialistas me disseram, olha, a gente não vê um movimento liderado pelas lideranças setoriais, pelas entidades da indústria, pelos próprios governos, no sentido de produzir uma estratégia, um planejamento setorial para resolver esse problema. E também, algo por volta de 3/4 desses especialistas acham que sim, o consumo de madeira sólida de florestas plantadas tem se intensificado, né? Então, a gente está no momento que o consumo está realmente acima da capacidade dos cultivos. Falando rapidamente dos desafios, para a gente ir fechando aqui, então, primeiro, a gente ouve muito que esse investimento que seria necessário hoje em florestas de produção para madeira sólida tem vários problemas, não é previsível, tem falta de escalabilidade, não tem interesse, desculpe. Justamente isso vai causar uma incerteza de suprimento e, na verdade, o setor de papel e celulose, o setor energético, eles são extremamente aquecidos, então isso tende até a criar algum nível de competição, algum nível de disputa comercial para essas florestas. Os cultivos de pinos, embora não sejam tão importantes para a indústria de papel e celulose, também vão sofrer, justamente por causa da questão da importância da energia. Isso tende realmente a pressionar por um aumento de preços. E nesse contexto, né, o que a gente vê é que a madeira de florestas nativas não vai simplesmente cobrir esse espaço, né, por várias razões. Logística, talvez, uma super importante,
mas principalmente as questões de reputação ligadas à madeira da Amazônia, né? De estar ligado com desmatamento, com degradação. A gente ainda tem um suprimento, como eu disse, muito pequeno de florestas manejadas, verificadas de modo independente, concessões, certificação. E, é claro, os próprios problemas inerentes à indústria madeireira da Amazônia, né? Ainda problemas tecnológicos, muito ineficiente, muitos desperdícios. E, finalmente, para somar tudo isso, a gente tem, como brasileiros, né, uma grande tradição no uso do concreto, por questões de mercado, por tradição, né? Isso dificulta realmente o avanço dessa agenda de cidades sustentáveis. Muito rapidamente, para fechar, e aí talvez provocar tanto vocês, audiência, como nossos painelistas, mas o que a gente vê como importante? Primeiro, algum movimento em termos de políticas públicas que pudessem apoiar a expansão dos cultivos florestais, né? E o seu consumo na construção civil, as compras institucionais entram aí. Segundo, programas de fomento florestal, principalmente pequenos e médios produtores, onde podem realmente fazer diferença para esse tipo de floresta. Iniciativas de conscientização, né? A madeira, de maneira geral, tem a fama de não ser um produto bom, de boa performance, né? Então, acho que isso precisa ser trabalhado, a gente acha que isso precisa ser trabalhado. Pesquisa, desenvolvimento e inovação, tanto do lado da silvicultura como do processamento. Essa questão de um planejamento setorial mais amplo, voltada a isso, né? Através das instâncias que possam conduzir esse diálogo. A expansão da produção da madeira vindo de florestas naturais, de cultivos também em concessões, em outros mecanismos de ganho de escala. Falei muito pouco disso especificamente, mas no manejo florestal a gente tem uma ampla gama de espécies possíveis de serem utilizadas no manejo de florestas naturais, que hoje tem sido pouco explorado, esse também é uma via importante. E, finalmente, investimentos em tecnologia e inovação, né, para o uso da madeira principalmente mais próximo das áreas de suprimento na Amazônia brasileira. Esse é o material de referência que eu falei. A gente misturou um pouco aqui com a fala de nativas também, mas, mais uma vez, está disponível nessa biblioteca. Enfim, eu estou estourando um pouquinho o meu tempo, eu gostaria de parar por aqui. E já aproveitando, talvez, aqui nosso debate, né, já gostaria de mover a gente para nosso primeiro painel. Eu preciso abrir a minha colinha aqui, tá? Nosso primeiro painel, então a gente vai ter agora 2 blocos de discussão. O primeiro que vai tratar justamente as questões de produção e suprimento, que é produção e suprimento florestal para madeira sólida. A gente tem dois painelistas muito especiais hoje, o Nelson Barbosa Leite e o Mário Cardoso. Primeiramente, eu vou chamar o Nelson. Então, Nelson Barbosa Leite é engenheiro agrônomo, sem dúvida, uma referência na área silvicultural brasileira. Ele hoje lidera a gestão do Grupo Comunidade de Silvicultura, e ele vai nos falar um pouquinho da perspectiva dele, né, do ponto de vista da silvicultura brasileira, dos cultivos florestais, nessa questão de produção e suprimento. Agradeço, Nelson, e fico muito ansioso pelas considerações dele. Por enquanto, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Marco. Obrigado pela apresentação. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Imaflora pela iniciativa. Isso é extremamente importante. Nós estamos vivendo no setor um período paupérrimo em discussão, em informação, em organização, e, de repente, a gente se deparar com uma reunião para discutir assuntos de floresta é sempre uma satisfação muito grande. Parabéns a essa apresentação que eu assisti. Com toda a modéstia que o nosso amigo apresentou aí, dizendo que tem muito poucas informações, eu posso te garantir que talvez seja uma das publicações mais ricas em termos de informações com respeito à madeira estruturada, madeira de serra, madeira de ciclo longo.
Eu acredito que a gente tem uma pobreza muito grande no setor e eu se apresentou de uma forma bem rápida as situações tal e eu achei super interessante. E eu estou no setor há muitos anos e a minha preocupação tem sido basicamente em cima de florestas plantadas voltadas ao setor de celulose, de chapas e de siderurgia. Eu vou dar algumas informações, tecer alguns comentários, mas eu posso te garantir que o que eu tinha preparado em termos de provocações, você quase que respondeu todas aí no que você apresentou. Mas, de qualquer forma, eu vou insistir em algumas provocações. Primeiro, o setor de plantadas, a estatística correta que a gente tem, talvez a mais correta, talvez seja a da IBA. E lá se fala em florestas plantadas em torno de 10 milhões de hectares. Eu vou falar em números redondos, se fala em número, temos 10 milhões de hectares, 7 milhões e meio de eucalipto, um pouco próximo de 2 milhões de pinos e 500 de outras espécies. Então, esse 500 de outras espécies, com certeza, uma parte grande desse outras é gente ou que plantou pensando em madeira de serra ou está plantando espécies para esse fim. Entende? Então, a grande maioria do que se fala de florestas plantadas, a grande maioria está voltada ao uso de celulose, siderurgia, chapas, especificamente para uso de madeira de serra com essa finalidade, eu não conheço, na verdade, grandes projetos. Eu diria, de uma forma muito otimista, eu diria que talvez a gente não encontre desses 2 milhões, desses 10 milhões de hectares, a gente não encontre nem uns 200, 300 mil hectares que estejam sendo formados para a produção de madeira de longo prazo. E o que nós teríamos como pontos positivos para desenvolver uma política nesse sentido? Nós temos um mercado nacional que cresce, um mercado internacional enorme. Por incrível que pareça, em termos de representação internacional, nós somos menores do que a Áustria, em termos de madeira serrada. Embora a gente seja uma pujança significativa em termos de produção de celulose, de chapas, tal, mas em termos de madeira serrada, nós somos a Áustria está na nossa frente, nós somos o 8º país. Nós consumimos, a China consome 10 vezes mais madeira do que nós, em termos de madeira serrada. Então, é fácil perceber que um país como o nosso, de dimensão continental, com o nível de tecnologia que nós temos, e nós temos tecnologia, muita tecnologia, tanto tecnologias para fazer floresta, como tecnologias da madeira, de muitas espécies. E a gente está numa situação, numa posição a nível de mercado internacional, eu digo que é uma coisa vergonhosa para nós brasileiros. Nós temos o setor de celulose que cresceu de uma forma assustadora e temos todo o exemplo de crescimento. É só olhar como que foi feito no setor de celulose e criar condições para que o setor de madeira serrada cresça também. O mercado existe, tanto nacional como internacional. Ainda estamos sendo supridos por madeira nativa clandestina, outra vergonha. É fácil de perceber, você chega em São Paulo, que é um centro consumidor de madeira serrada, e você não vê em nenhum lugar, ou pelo menos em alguns lugares que a gente tem visto, tem observado, tem conversado, a gente não percebe a preocupação em usar a madeira das áreas manejadas, tal. Essa preocupação. Para a grande maioria da sociedade, usar madeira nativa
ainda é sinônimo de usar de madeira de desmatamento, como foi dito pelo Márcio aí. Por que é importante a gente criar uma política voltada à madeira de longo prazo? Hoje, o que a gente tem de indústria, segundo informações da ABINCE, nós temos mais de 40 mil pequenas e médias indústrias utilizando madeira de espécie nativa. Quando no setor de celulose a gente tem um pouco mais de 10, 15, 20 empresas, grandes empresas, no setor de madeiras de serra, a gente tem um universo enorme. Então, é um setor que cria empregos, gera renda, tem uma condição enorme, uma condição espetacular para crescimento, e a gente tem que descobrir de alguma forma o que está faltando. Quando a gente fala em está faltando, a primeira coisa que vem à vista é a questão de financiamento. Ninguém vai fazer floresta aos custos do dinheiro hoje no Brasil, floresta para 20 anos, se não existir uma linha de financiamento compatível com o que se faz em termos florestais. Dificilmente alguém pega o seu recurso e faz uma floresta para ser colhida depois de 20 anos, 15, 20 anos. E não existe nenhuma linha de financiamento nesse sentido. O que a gente vê são iniciativas de investidores, mas eu não conheço nenhum projeto que esteja sendo implantado para longo prazo com financiamentos das instituições financeiras que nós temos no Brasil. Então, isso nós precisamos, de algum jeito, falar disso. Nós precisamos criar alguma forma para que isso exista. Fala-se muito em fomento, fala-se muito em incentivos. Não adianta falar de tudo isso se não existir recurso para plantar. Uma floresta de longo prazo consome um dinheiro enorme. Dependendo da espécie, ela vai exigir tratos culturais, além de manutenção para a formação da floresta, ela vai exigir um punhado de outros tratos, desbastes, desrama. Isso tudo custa muito dinheiro. Não adianta pensar em achar que isso acontece sem recursos, que não acontece. E sem dinheiro, sem que exista viabilidade econômica no negócio, acreditar que isso vai acontecer é sonho. Então, nós precisamos, eu fiquei com a impressão de que vocês já têm um quadro bastante interessante para que se possa, a partir dessas informações que vocês têm, a gente criar um grupo de pessoas, instituições interessadas e forçar as instituições governamentais no sentido de se criar uma política pública voltada a isso. E eu sempre, e é muito comum a gente ouvir falar de política pública e de que o governo precisa disso, precisa daquilo, e eu diria que isso é uma verdade, e o mais importante de tudo, e que deixa a gente com uma certa esperança, é de que nós sabemos que existe no governo gente competente, que conhece isso, sabe fazer isso, e a minha pergunta é, o que está faltando para que isso aconteça? Nós vamos ouvir o Castanheira, e com certeza ele vai trazer bastante informações a respeito. O Castanheira, faz uns 50 anos que eu conheço o Castanheira, desde quando a gente conversa de floresta, a todo instante ele está mostrando o quadro e a importância de florestas de madeira serrada. Ele foi um representante do Fórum de Madeira, falando de madeira serrada. Ele participa hoje do Serviço Florestal. Ele deve trazer para a gente informações das políticas que estão em torno desse assunto. Na minha opinião, os números que vocês têm são riquíssimos. Você pode vasculhar que você não vai encontrar nada parecido com isso. Você levanta informações, hoje uma estatística muito valiosa e precisa, talvez uma das mais precisas, é a da IBÁ, que concentra as informações das entidades estaduais, e ali no IBÁ
existe as áreas plantadas nos diferentes estados e para os diferentes setores. Talvez seja das mais importantes, uma das estatísticas mais importantes. Mas ali você não encontra o detalhe de quanto tem de florestas plantadas para longo prazo, para madeira serrada. Você encontra um total de tudo. Depois quando você vai em consumo, você também vê na IBA o consumo de tudo que houve de metros cúbicos para os diferentes segmentos. E no DABINS você encontra o consumo específico para madeira de serra. Mas também não encontra em lugar nenhum quanto está se plantando. Agora, voltando um pouquinho a essa pergunta que foi colocada aí, e que eu vi a resposta do pessoal, o tal de apagão florestal. Eu não tenho nenhum pingo de dúvida. Eu não tenho nenhum pingo de dúvida que nós vamos ter um apagão florestal. Nós vamos ter dificuldades com madeira, todos os setores. É muito simples. É uma continha, não precisa nem entender de matemática para perceber. Nós estamos, mesmo a estatística da IBA mostra que nos últimos 3, 4 anos, o montante de florestas plantadas que nós temos não cresceu de forma significativa. E a gente percebe um consumo crescente todo ano. O consumo de celulose, por exemplo, nós vimos 2, 3 indústrias iniciarem produção. Estamos vendo aí um punhado de promessas de instalações de indústrias, e eu não vejo, eu estou no campo andando, nós prestamos serviço, então, obrigatoriamente, eu estou no campo olhando, vendo, acompanhando. A gente atua no Mato Grosso do Sul, onde hoje está pegando fogo a história de plantar floresta, e eu vejo muita floresta sendo plantada, mas a grande maioria é reforma de áreas improdutivas. Existe, de fato, algumas expansões, mas não é a grande maioria. Então, eu diria que nós estamos ainda renovando estoque, estamos consumindo o que se fez. E, com certeza absoluta, não se planta de maneira que possa atender esse crescimento que a gente está vendo, de todos os segmentos. Eu acredito que isso tudo, essas dificuldades, essas limitações, tudo é função da pobreza institucional do setor. Eu estava até brincando com o pessoal do Imaflora, um pouco antes da nossa reunião começar, e eu disse que essa turma nova que está chegando no setor precisa arregaçar as mangas e brigar para que o setor não morra. Entende? Eu acho que pior do que esse apagão que, pelos números, mostram que é perfeitamente tá muito evidente. Eu acho que mais importante de tudo isso é que a gente dê vida para o setor florestal. O setor florestal está vivendo um período muito ruim, de falta de definições institucionais. Nós temos um serviço florestal brasileiro que foi criado e que precisa ser fortalecido. Existe uma dúvida enorme ainda se esse serviço florestal está no Ministério do Meio Ambiente ou se está no Ministério da Agricultura. Há uns dias atrás, a gente viu uma portaria do Ministério da Agricultura tratando de todos os assuntos florestais dentro dessa portaria. E, para mim, que tenho acompanhado o setor, eu tinha tudo isso como de responsabilidade do setor, do Ministério do Meio Ambiente. E, de repente, eu me deparo, faz uns 10, 15 dias, uma portaria do Ministério da Agricultura mostrando uma série de programas e projeções, tudo em cima para ser executado no Ministério da Agricultura. Mas, então, eu tenho a impressão que eu gostaria que ficasse, da minha fala, ficasse esse chamamento de nós todos. Porque eu não acredito que essa responsabilidade
seja unicamente do governo. Eu até acho que no governo nós temos pessoas competentes que podem realmente pegar esse assunto, se tiver condição política, criar as condições necessárias que nós precisamos. Mas é uma reação que precisa vir de todos os segmentos, das empresas, dos profissionais, das universidades, que sumiram. Eu não vejo falar nas universidades envolvidas em política pública. Eu não vejo as instituições de pesquisa se mexerem. Essa iniciativa de vocês é uma coisa espetacular. Vocês estão de parabéns. Então, que fique o recado do Nelson. O setor precisa crescer, precisa acordar antes que morra. Falta estatística, temos condição, temos tecnologia, temos profissionais competentes, gente com experiência, temos uma experiência de incentivos fiscais de anos atrás que transformou o setor de celulose numa potência mundial. Eu diria que o setor de celulose é grande como é em função do incentivo fiscal dos anos 70. Foi lá que surgiu essa potência que nós temos hoje. Isso, com certeza, a gente tem. Não há como repetir a mesma coisa, mas é muito interessante que a gente dê uma olhada para trás e veja toda a experiência que foi adquirida nesses tempos. Eu vou parar por aqui, porque eu tenho impressão que vão ter bastante perguntas e nós estaremos à disposição para trocar ideias com o nosso pessoal. E parabéns a esse pessoal que eu vejo entusiasmado e acreditando que a gente pode ter um setor florestal rico, a semelhança do que nós temos hoje, um setor de celulose rico. Obrigado. Nelson, muitíssimo obrigado. Uma fala super inspiradora. Agradeço também, porque talvez a minha tenha sido um pouco mais pessimista, você deu um tom super otimista no seu final. Agradeço muito aí as suas contribuições. E aproveitando, pessoal, vamos lá fazer um bom uso do nosso tempo. Gostaria agora sim convidar o Mário Cardoso. Mário Cardoso é gerente de recursos naturais na área ambiental da CNI. Ele tem uma agenda bastante extensa na área de florestas, biodiversidade, bioeconomia, resíduos sólidos, recursos hídricos e licenciamento ambiental. E a gente convidou o Mário para falar um pouquinho, talvez, da perspectiva, aí sim, mais voltada à madeira sólida advinda de florestas nativas. Mais uma vez, obrigado, Mário, e fique à vontade. Perfeito, obrigado, Lentini. Antes de mais nada, queria agradecer aí o convite feito por você, pelo Leonardo, agradecer aí, parabenizar a equipe do Imaflora, né? Sempre competente, sempre muito agradável, muito respeitosa, muito educada com a gente. E queria cumprimentar todo mundo, os participantes aqui do painel, né? As estrelas que estão aqui repartindo esse espaço aqui com a gente e todo mundo que está acompanhando a gente à distância. Eu vou começar com uma fala, uma coisa que o Nelson comentou, que eu acho que é bom a gente destacar, que eu também estava notando isso, Nelson. Faz um bom tempo que a gente não tem um espaço assim de discussão mais técnica, mais propositiva, um pouquinho menos ideológica, um pouquinho menos com outras finalidades que não sejam alimentar e aumentar e fortalecer o setor florestal. Eu acho que isso é sempre bem-vindo, né? Eu acho que a gente acaba o ano bem tendo esse evento aqui hoje. Eu gostaria de falar primeiro, eu acho que tem bastante gente, eu perguntei antes quem estaria, né, na nossa plateia, no nosso público, eu estou vendo que é bem heterogêneo o público, para o pessoal entender um pouquinho o que é a CNI. Tá? Eu não vou me ater muito a isso, não, mas acho que é importante saber que a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, é a entidade de representação do setor industrial brasileiro, ela que representa todo o segmento industrial brasileiro, e quando eu digo todo do Acre a São Paulo, eu digo todo da pequena indústria, muitas vezes pequenininha ali de fundo de quintal, até uma grande multinacional. Tudo isso está na base dos vários segmentos, da siderurgia, passando ali pelo setor madeireiro, o setor de indústria química, fármacos, cosméticos e por aí vai. Então, a gente tem uma complexidade na hora de criação de um posicionamento muito grande. Eu acho que não é difícil imaginar que tem alguns segmentos que são antagônicos em relação aos seus objetivos, às suas visões de Brasil e de futuro. Então, a gente tem que fazer essa orquestração em relação à nossa base. Talvez esse seja o nosso primeiro e principal desafio dentro da CNI, antes de entrar até no assunto.
Quando a gente pensa em madeira, a gente representa tanto o setor de produção de madeira, no caso, vou falar especificamente de nativas, mas também vale para madeira plantada, para o setor de papel e celulose. No caso de madeira nativa, a gente tem na nossa base tanto os produtores de madeira, né, os exploradores de madeira nativa, mas também os usuários. Então, a gente tem o pessoal do setor de construção civil, falando de madeira nativa, em especial construção civil e movelaria, mas também é utilizada pelo pessoal da energia, pelo setor de energia, eventualmente pelo resinas, aí no caso mais plantadas, resina, papel celulose, por aí vai. Então, a gente tem tudo isso na nossa base, tá? E a gente percebe, muitas vezes, dois pontos em relação até o que eu vou repetir muita coisa do que o Nelson falou, a questão, primeiro, da gente atuar na demanda. Né? Se a gente não tiver a demanda por floresta, por madeira nativa, não tem por que acontecer a exploração e muitas vezes isso vai acabar incorrendo na redução do preço, do preço da madeira, e o custo não reduz na mesma proporção, e a gente vai ter um desincentivo para novos processos de manejo florestal. Então, a gente tem que trabalhar, já estamos conversando com o setor de construção civil. Quando eu digo construção civil, a representante principal no âmbito federal é a CBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil. A gente já tem conversado com eles, inclusive em relação ao wood frame, né, o processo construtivo à base de madeira, que eu acho que é um meio interessante da gente poder alavancar o consumo de madeira. E outro ponto que eu queria colocar também, mas que conversa com isso, é a questão, no caso, no fornecimento de madeira, a gente está atuando nisso em parceria aí com outras entidades, mas também em cima das concessões florestais. A CNI tem colocado sempre o seu posicionamento defendendo a ampliação das áreas de concessão florestal. Tanto as florestas nacionais, que existem hoje e que podem ser utilizadas para concessão, quanto também por isso a gente defendeu muito o projeto de lei que foi aprovado aí não faz muito tempo, que melhorou um pouquinho do ambiente de negócios para a concessão florestal, mas também a gente utilizar as áreas devolutas, as áreas não destinadas para essa finalidade. É uma das finalidades para a utilização dessas áreas não devolutas. A última, acho que foi a última participação que eu tive numa Flora, até eu fui muito questionado por conta disso, por a gente defender a utilização de terras não destinadas para concessão, mas é que não existe uma fórmula, uma regra única, uma solução de prateleira, porque são várias realidades diferentes que vão requerer soluções diferentes. Existem áreas não destinadas que têm populações indígenas, que têm populações tradicionais, outras que não têm floresta, outras que já estão antropizadas e que vão requerer um outro tratamento. Então, a gente não tem uma solução de prateleira para todas as situações. Eu coloco a concessão florestal como mais uma solução para a gente dar utilização para essas áreas, para a gente ocupar essas áreas de maneira sustentável e dando mais segurança para que não haja, né? Desincentivar a grilagem e também desincentivar o desmatamento ilegal. Esse é um ponto. E falando de desmatamento, que seria o outro ponto que eu queria destacar, a gente tem acompanhado muito a regulação que vem de fora, em especial da União Europeia, como em abril foi publicado aí a nova lei anti-desmatamento da União Europeia. A gente tem acompanhado bastante isso e a gente vê a necessidade da gente comprovar a rastreabilidade. Eu acho que a gente tem dois movimentos que a gente tem que fazer em relação a isso. Primeiro, em relação aos dados. Eu acho que a gente tem que estar claro, hoje não basta mais, e não digo só para madeira, eu falo isso para qualquer segmento, para qualquer assunto, pode ser clima, pode ser emissões de gás de efeito de estufa, o que quer que seja. A gente já passou da época da narrativa, da fala de efeito, de falar que a gente é isso, a gente é aquilo. Agora é hora da gente comprovar tudo isso, tudo que a gente tem falado. E para isso tem que ter uma metodologia própria, uma metodologia comparável, uma metodologia que seja aceita internacionalmente. Então, para tudo serve a mesma receita. Por exemplo, para rastreabilidade. Muita dessa expertise vem ali desde o pico de desmatamento, lá em 2004 até os dias de hoje. Muita coisa a gente aprendeu porque a gente apanhou bastante. A própria lei de gestão de florestas públicas veio nesse bojo, né, logo em 2006,
o Fundo Amazônia 2008. Então, a gente teve uma série de instrumentos que foram criados, porque houve o pico de desmatamento em 2004 que acendeu o sinal de alerta para toda a comunidade internacional. Então, a gente teve esse aprendizado. Agora é a hora da gente embalar bem esse aprendizado, a gente deixar transparente esses dados, a gente dar uma sistematização, uma organicidade nesses dados, porque não adianta você ter dados que não são organizados. A gente precisa que esses dados virem informações, virem evidências, para que a gente possa construir as políticas públicas baseadas em evidências sólidas e não em achismo, não em atitude ativista, né, do ponto de vista ambiental, ou o contrário, tanto faz, né, ou para cá ou para lá, os dois estão errados. A gente tem que fazer a coisa da maneira mais técnica possível, por isso a gente precisa de dados confiáveis. Eu vejo o Imaflora muito imbuído desse compromisso de traduzir todos os dados que a gente tem aí disponíveis no âmbito público, né, dentro dos órgãos públicos. Eu tenho dificuldade de me localizar. Se eu pegar a PEV, se eu pegar a IBGE, se eu pegar o próprio SNIF, se eu pegar dados de Comex, eu tenho muita dificuldade em transitar por todos esses dados. A gente está contratando uma pessoa só para poder trabalhar com isso e transformar esses dados em informação que possa contribuir, possa alimentar uma atuação mais efetiva por parte da CNI. Tá? Eu não vejo isso também, aliás, isso que é o pior, né? Porque a CNI é uma entidade de representação, mas muitas vezes eu também não vejo isso por parte do governo, em utilização desses dados de maneira mais consistente para conseguir fazer com que haja uma política pública, que seja criada uma política pública que seja efetiva, que dê o resultado que a gente quer alcançar, pensando sempre nos recursos escassos que a gente tem. A arte de governar é a arte de governar, é a arte de fazer escolhas, né? Então, para isso, a gente tem que ter as evidências, a gente tem que ter os dados que possibilitem fazer a melhor escolha possível. Muitas vezes eu não vejo isso acontecer, tem alguns projetos que eu percebo que são muito pontuais, que têm uma boa intenção, tem muito do ponto de vista positivo do atendimento a uma localidade, mas muito pouco em relação ao impacto daquilo, pensando num governo federal, num órgão federal, o impacto daquilo na realidade do país. Eu acho que a gente tem que virar um pouquinho essa chave e deixar com que os outros entes da federação façam grande parte do trabalho na ponta, né? E isso em parceria com a gente, e a gente ficar com as grandes, a gente que eu digo no âmbito nacional, ficar com as grandes demandas, com os grandes desafios. Então, assim, resumindo o todo aqui, essa questão da demanda eu acho importante, a gente já está trabalhando com alguns segmentos, usuários de matéria-prima florestal. Eu acho que o Imaflora seria um parceiro bem-vindo nessa discussão. Tá? A questão da rastreabilidade, combate ao desmatamento é extremamente importante para a gente, porque isso depõe contra a imagem de país, que vai muito além a imagem simplesmente de um segmento. Tá? Isso acaba contaminando todo um cenário comercial ou atividade econômica proveniente do Brasil. A lei antidesmatamento fala isso. Quer dizer, por conta de um desmatamento que foi tido como incontrolado, porque foi essa uma mensagem que foi passada em outra ocasião, a gente hoje, outros segmentos estão pagando. Segmento de couro, segmento de soja, outros segmentos vão ter que comprovar também a sua rastreabilidade e que tem desafios, inclusive, talvez até maiores do que a própria madeira. Caso o boi tem um desafio gigantesco, a soja por ser uma commodity, o couro porque ele é desenvolvido no sul, mas ele é produzido com gado advindo de qualquer lugar do país, né? Muitas vezes de área de desmatamento mais elevado. Então, assim, eu acho que o dado, a evidência nesse cenário é importante e é crucial. Eu não vejo situação que a gente não possa fazer alguma coisa efetiva, situações que a gente possa abrir mão de dados confiáveis para a gente fazer. Agora, precisa organizar um pouquinho melhor, porque eu vejo que a coisa está muito dispersa. Esses sinais, como o Nelson colocou agora, dados ali pela portaria do mapa, isso dá uma sinalização de pouca governança dentro do processo. Pode ser que a gente esteja totalmente equivocado. Acho que o Castanheira talvez fale sobre isso,
mas é o sinal que é passado, é a percepção que passa para a sociedade, talvez isso seja até mais importante do que a realidade. Se a gente está tendo uma percepção de falta de governança, de qual que é o dado correto, de quem que é o ator correto que cuida daquela ação específica, a gente tem um problema a resolver. Né? Eu acho que tudo isso tem que ser costurado de maneira coordenada. Agora, não é a questão de dinheiro, não é a questão de financiamento. Aí, talvez, no setor de florestas plantadas, a gente tenha mais consistência, mais organização, mas eu não vejo isso como um problema imediato no caso de florestas nativas. Acho que tem um grande caminho a percorrer antes disso. Obrigado. Obrigada, Mário, pelas falas. Pessoal, agora quem vai coordenar e mediar, né, os próximos blocos serei eu. E eu queria compartilhar com vocês que eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de mediar essa mesa com falas de pessoas tão importantes. E agora eu vou passar, então, para um próximo bloco, que é o de Mercado Consumo. Teremos a Thaís Linhares e o Marcelo Flavo. E aí eu gostaria de convidar para iniciar a Thaís. Ela é líder de equipe Civicultura Sustentável, Inovação e Investimento em Cadeias de Valor, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, e ela também é secretária da Comissão Internacional sobre Poplar e outras árvores de crescimento rápido que sustentam as pessoas e o meio ambiente. Thaís, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente sobre as tendências internacionais e o papel do Brasil nessa agenda da madeira. E se você puder também compartilhar um pouquinho com a gente, um pouco sobre a iniciativa da madeira durável para o mundo durável. Então, Thaís, 10 minutinhos para suas contribuições. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigada, Mariane. É um grande prazer de estar nessa discussão, ver tantas pessoas que me iniciaram na carreira florestal, alguma delas, Nelson, tanto tempo que eu não vejo Nelson Barbosa Leite. É um grande prazer saber que ele está ativo e continuamos juntos na luta. Marco Lentini e outros, Castanheira e outros colegas que sempre estiveram nessa agenda da madeira sustentável e no desenvolvimento do setor florestal no Brasil. Eu tenho uma pequena apresentação. A ideia hoje, eu acho que é falar um pouco da nossa iniciativa, né? Nós criamos uma iniciativa no âmbito de várias organizações das Nações Unidas para promover a madeira sustentável e, propositadamente, essa iniciativa fala de madeira, ela não fala de floresta, porque a gente quis criar um entendimento do papel da floresta nas sociedades sustentáveis, né? Não é só numa questão ambiental, é realmente o papel que a madeira tem na sociedade sustentável. E, então, para a gente poder explicitar a necessidade de instrumentos específicos, de políticas específicas, de diálogos com outros setores, que não são necessariamente os setores tradicionais de diálogos do setor florestal, a gente criou essa iniciativa baseada na madeira. Eu vou rapidamente aqui tentar partilhar a minha tela, porque eu estou num arranjo aqui um pouquinho improvisado, mas vamos ver. Estou com um problema aqui que o meu Zoom foi upgraded justo no momento que eu entrei aqui nessa reunião. E por conta disso eu não encontro algumas das funcionalidades, dentre elas o Share. E esse é o problema. O que eu faço aqui? Desculpa, gente, só um minutinho. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu não vou partilhar a apresentação, eu vou falar e vocês vão tomando nota. Depois eu mando a apresentação e partilho com todo mundo, assim a gente não perde muito tempo. Então, como eu falei, o nome da nossa iniciativa é Madeira Durável para um Mundo Durável. Sustainable Wood for a Sustainable World. A gente criou uma abreviação, que é um acrônimo chamado SW4SW, e se vocês colocarem essa
SW, 4SW, no Google, no Twitter, no LinkedIn, etc. Vocês vão achar muitos dos materiais, inclusive muitas das campanhas que nós fizemos, algumas, inclusive, disponíveis para uso, justamente promovendo a madeira sustentável. Então, por que a gente cria essa iniciativa? A gente cria essa iniciativa para melhorar os benefícios sociais, econômicos e ambientais das cadeias de valor sustentáveis da madeira. E a gente cria essa iniciativa no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Por quê? Porque a gente quer mostrar justamente essa contribuição da madeira para atingir vários dos ODS. Quer dizer, não é só uma questão da produção, não é só uma questão da sustentabilidade ambiental, mas é também uma questão da eliminação da pobreza em áreas rurais, que são as áreas que têm o maior índice de pobreza, é também uma questão de a gente ter um material renovável que pode reduzir tanto a pegada de carbono, mas também a pegada material do planeta, né? A gente fala muito de mudanças climáticas, mas a gente tem também um problema de dejetos, né? Da capacidade do planeta de ter, de utilizar os seus recursos e dispor dos seus recursos, e a madeira ele é talvez o único produto que ele pode ser utilizado até o fim, né? No último seu estágio, a gente pode queimar e fazer energia. Então, tem toda uma gama de benefícios que a madeira traz e que a gente queria promover no âmbito dos SDGs. A gente trabalha com intercâmbio de conhecimentos e diálogos políticos. A gente promove capacitação, a melhoria de governança, mecanismos para as cadeias produtivas, e no nosso contexto de cadeias produtivas, são cadeias produtivas inclusivas. A gente faz um trabalho também normativo, eu vou apresentar, quando eu digo trabalho normativo, é geração de evidências, apoiar pesquisa que possam gerar dados para apoiar políticas de promoção da madeira, e também a gente faz um apoio direto à maior eficiência na produção, comercialização e acesso a financiamentos. Então, por exemplo, esse elemento que foi trazido aqui, tanto na apresentação, nas 3 apresentações que nós tivemos até o momento, da questão do setor, da visão do setor, mas mais que isso, a estruturação do setor como negócio é algo que não é uma particularidade do Brasil, isso está presente em grande parte, eu diria, dos países em desenvolvimento, e a gente tem feito um trabalho muito forte de diálogo entre os atores produtivos, também os atores financeiros, grandes empresas, para a gente entender como é que a gente pode criar modelos, como é que a gente pode criar mecanismos dentro da cadeia de valor para aumentar o que a gente chama da bancabilidade e dessa estruturação do setor como negócio. Por isso que a nossa iniciativa ela foca na cadeia de valor. Então, a gente não fala nem de floresta, a gente fala de madeira, e quando a gente está falando de madeira, a gente está falando das cadeias de valor de madeira e como ela se estrutura em torno de vários negócios, né? E tem o negócio da produção, tem os negócios intermediários e serviços intermediários, tem os produtos finais, e como é que isso tudo se interliga e como é que a gente pode criar os links, né? As conexões que poderão ampliar essa participação do setor na bioeconomia. Então, a gente considera cadeias de valor sustentáveis aquelas que são rentáveis, aquelas que geram emprego, que geram valor agregado e geram emprego decente, que são inclusivas, portanto, a gente não está falando aqui de cadeias de produção concentradas em grandes empresas, a gente acha que o modelo de desenvolvimento florestal cabe a participação de vários tamanhos e tipos de negócio, né? E essa é uma das coisas que a gente tenta estimular, que tenham impacto ambiental neutro ou positivo, e, portanto, toda a questão de madeira ilegal, toda a questão de desmatamento está, obviamente, descartada,
e a questão da produção e consumo responsáveis, né? E educar esse consumidor também, né? A consumir os produtos legais, produzidos de forma sustentável, e que possam reduzir os impactos sobre o planeta. Bom, o que as evidências nos dizem? Isso foi que me pediram para falar mais. Então, vamos lá. A gente sabe que a gente vai aumentar, vai duplicar o consumo mundial anual de todos os recursos naturais até 2060, ou seja, a gente precisa de recursos renováveis. A gente sabe que hoje 75% dos recursos utilizados na economia são não renováveis. A gente sabe que pelo menos quase um quilo de carbono pode ser evitado na substituição por tonelada de carbono, pode ser evitado na substituição de materiais não renováveis por produtos florestais. A gente sabe também que o setor florestal, agregadamente, ele gera 1,5 trilhão, mais ou menos 1,5 trilhão de dólares para as economias mundiais. O que é essa conta? Essa conta significa o seguinte, que diretamente, e a média mundial é essa, diretamente o setor florestal contribui com 1% do PIB de países florestais. O único país que tem uma contribuição muito maior do que essa é a Finlândia, onde essa contribuição chega a 7%. E a gente fez todo um estudo para mapear também o que as transações econômicas geradas no setor florestal geram em outros setores da economia e quais são os setores de maior impacto, de maior ligação com o setor florestal. E é aí que a gente chega a esse número de 1,5 trilhão, ou seja, o setor florestal ele gera mais de 2 vezes a sua contribuição direta para a economia, é gerada através também de outros setores. A outra informação importante do ponto de vista de política pública é que 95% da população rural mundial vive a menos de 5 quilômetros de uma floresta. E por que essa informação é muito importante em termos de política pública? Primeiro, porque a gente sabe que a população rural é onde está, é a que concentra o maior índice de pobreza no mundo. Segundo, porque se eles vivem a 5 quilômetros de uma floresta, eles são necessariamente consumidores de produtos florestais, eles são potencial mão de obra para trabalhar no setor florestal, portanto, existe uma ligação aí que pode ser reforçada. E a outra questão que a gente observa, que a gente mapeou, é que o setor florestal formal e informal, e o setor florestal ele é muito informal em todas as partes do mundo. A gente conseguiu mapear 33 milhões de empregos gerados pelo setor, contando tanto os empregos formais quanto os empregos informais. Então, a gente trabalha para responder a uma demanda crescente por madeira sustentável e legal, especialmente nos setores inovadores, para a gente trazer essa importância da cadeia de valor de madeira para o conhecimento e para objeto de políticas públicas, e a gente tenta, porque a gente trabalha com floresta, nosso ambiente de decisão, nosso mandato de decisão sobre floresta, a gente está fazendo um esforço de vincular a restauração e as políticas para a restauração florestal e para a conservação florestal ao desenvolvimento dessas cadeias de valor sustentáveis. Bom, então, voltando à questão dos dados, né? Como é que a gente vai fazer essa expansão? Quer dizer, o que pode nos dar um apelo maior e uma conscientização maior da necessidade de agir e de agir agora? É entender o que o mundo
né? Como é que o mundo está percebendo e como é que o mundo está se posicionando para essa evolução do mercado florestal, né? Do mercado dos produtos florestais. Então, achei muito legal esse trabalho do Imaflora, por exemplo, na área das percepções e compreender o que está acontecendo com essa demanda. Eu queria trazer, então, um dado importante. Nós fizemos um cenário, nós fizemos uma projeção de mercado, de consumo e demanda, de oferta e demanda de produtos florestais de hoje, de 2020 a 2050. E a nossa pergunta era, quando a gente promove muito a madeira na bioeconomia, muita gente nos pergunta se haverá madeira para que o mundo possa se engajar na bioeconomia, aumentar a quantidade de madeira na bioeconomia. E aí, o que a gente identificou é que, em tese, existe madeira, mas desde que os investimentos continuem acontecendo. Então, eu ouvi aqui, né, a expressão já muito falada no Brasil desde muitos anos, a questão do apagão florestal. É possível um apagão florestal? É possível um apagão florestal se não houver investimentos. E a nossa pergunta era, então, qual é a dimensão desse aumento de produção que a gente tem que ter e quais são as opções, quais são as estratégias que se pode colocar para atender a esse aumento de demanda. Então, a primeira pergunta num cenário business as usual, significa, se não houver nenhuma política para puxar, para aumentar o consumo de madeira como parte, né, das políticas climáticas, de bioeconomia, etc., o consumo de produtos florestais vai aumentar 37% entre 2020 e 2050. A gente está falando aqui dos produtos, né? Isso se refletiria a um aumento de demanda da madeira em tora, obviamente que depende da produtividade, etc., de 25% a 45% da demanda de madeira em tora. O segmento da indústria com maior crescimento é o segmento da indústria de painéis sólidos e reconstituídos. Quando a gente coloca o cenário da bioeconomia, e o nosso cenário de bioeconomia foi baseado na construção, né, nos produtos voltados para a construção civil e na fibra de celulose, né, no man-made cellulose fiber, que é muito utilizado na indústria têxtil, a gente contabiliza de 6% a 7% de aumento adicional de consumo dos produtos processados de madeira e mais 3% na madeira em tora, quer dizer, em adição ao business as usual. E a gente, então, identifica algumas estratégias para aumentar essa demanda, e a primeira delas é o aumento de produtividade. A produtividade do setor é muito baixa, tanto em florestas nativas quanto em florestas plantadas, e a gente considera também os sistemas agroflorestais. Uma expansão da cobertura florestal, e a expansão também de sistemas agroflorestais, especialmente como parte das estratégias de restauração. Então, por exemplo, algo que nós estamos fomentando muito, especialmente na África e na Ásia, é a expansão a plantação de árvores para madeira em propriedades agrícolas. E a nossa projeção mostra que as florestas plantadas serão as mais relevantes em 2050, e o crescimento maior de florestas plantadas tende a ser no sul global. Aqui, eu acho que cabe dizer que a América Latina ela é a região do mundo que tem apresentado, desde os meados dos anos 2000, o maior crescimento sistemático em áreas de florestas plantadas. Tá? A área de florestas plantadas está com uma tendência de estagnação, queda, mas a única região que tem apresentado taxas crescentes de plantio de florestas é a América Latina. E aqui eu acho que vale ressaltar que o Nelson mencionou muito, por exemplo, essa questão do investimento em floresta plantada e como ele está acontecendo no Brasil. O Marco também falou um pouco disso. E eu acho que é interessante ver o que está acontecendo na América Latina, porque a gente hoje tem outros países
que estão avançando mais fortemente, mais rapidamente no plantio de florestas, inclusive pensando nesses novos mercados que estão sendo abertos para novos produtos. Então, eu acho que vocês estão falando aqui o tempo todo, talvez, de uma certa dessa agenda do setor, do desenvolvimento do setor, eu acho que tem algo aí que talvez mereça, né, a gente revigorar, porque do lado, né, países vizinhos estão avançando nesse setor, estão se tornando protagonistas na agenda, e muito claramente a região é a região onde o setor florestal tem uma oportunidade grande de desenvolvimento. Bom, voltando aos resultados, então, dessa avaliação que a gente fez, há uma mudança na geografia mundial do mercado de madeira. O leste asiático é a região global que vai ter o maior crescimento da demanda de produtos de madeira, 41%. A participação de América do Norte e Europa cairá, a gente está falando aqui da demanda. Esses países não são os países que produzem, né? Porque tem espaço para produzir maior, para aumentar a produção florestal, então é por isso que a produção não vai aumentar no sul. Agora, o que vai definir como e onde essa produção vai se desenvolver? É a capacidade industrial instalada, a disponibilidade de serviços para apoiar a produção e a localização das florestas de produção. Então, o momento é crucial. A gente está no momento em que pensar o setor é muito importante, porque o setor está mudando, tem algumas tendências já bastante claras, e o posicionamento dos países nesse momento em como desenvolver o setor para frente a essas mudanças vai definir o que o setor vai ser nos próximos anos. Pode significar uma diminuição muito grande do setor e pode significar também um posicionamento estratégico positivo. O que vai definir aonde a produção vai crescer? A interação entre as políticas para manejo florestal, tanto de nativas e plantadas, e conservação florestal, quer dizer, esse diálogo ambiental produtivo, né, e como é que a gente reconcilia, ele é muito importante e a gente precisa chegar no consenso em relação a isso. Os mecanismos de mercado, as decisões de investimento e os fatores ambientais, e aqui também ressaltando que as mudanças climáticas, a madeira não só ela nos permite avançar no combate às mudanças climáticas, na mitigação e na adaptação, mas ela também será alvo, a produção madeireira, ela será alvo dos impactos das mudanças climáticas. Então, também pensar essa evolução. Bom, eu vou pular isso aqui, porque eu já falei muito, e vou voltar aqui muito rapidamente no que a gente tem discutido na região e nas conclusões desse diálogo pela madeira sustentável que nós tivemos no Brasil. Então, nós temos a FAO, tem a sua Comissão Regional de Florestas. Esse ano, a Comissão de Florestas para a América Latina e Caribe aconteceu no Equador, em junho, e houve algumas recomendações diretas para o setor de madeira, né? Começando por incentivar a participação das comunidades locais e dos povos indígenas em iniciativas e investimentos relacionados às cadeias de produtos florestais madeireiros e não madeireiros, participar de diálogos políticos em diversos níveis, coordenados pela FAO e outras instituições, visando o desenvolvimento de cadeias de valor de madeira sustentável e produtos de madeira responsável, colaborar com o setor privado, comunidades florestais, ciência, sociedade civil e organizações internacionais para melhorar a governança da produção e consumo responsáveis de madeira de florestas naturais e plantadas nos mercados internacionais, regionais e nacionais, apoiar o crescimento de florestas plantadas sustentáveis para atender à crescente demanda por produtos de madeira, e promover investimentos públicos, produtividade e gestão sustentável de cadeias de valor, defendendo linhas de crédito acessíveis com o setor privado. Então, essas foram as recomendações, as medidas propostas pela Comissão de Florestas da América Latina em junho desse ano. E no nosso diálogo da madeira sustentável para a América Latina e Caribe, que nós realizamos em Curitiba, de 15 a 16 de outubro,
de 2023. Nós tivemos 73 participantes de 10 países latino-americanos, que representavam governo, setor privado, sociedade civil, instituições de pesquisa. Nós tivemos a presença dos diretores gerais dos serviços florestais do Brasil e Peru em tempo integral. Alguns de vocês estiveram lá e eu acho que podem testemunhar, né, a riqueza das discussões que nós tivemos. E esse diálogo ele gerou recomendações sobre madeira de florestas naturais e plantadas, madeira na bioeconomia, governança e finanças. Esse foi um diálogo organizado pela FAO, juntamente com o IUFRO, o CIFOR e a Embrapa Florestas. E as principais conclusões que nós tivemos foram coisas que já foram ditas aqui hoje. A necessidade de desenvolver o setor florestal como negócio, inclusive com apoio a startups e serviços de extensão. E foi ressaltada a preocupação com o modelo de negócio das concessões florestais. 2, uma maior integração da cadeia de valor e formulação de estratégias para cadeias de florestas nativas e plantadas, incluindo maior investimento em silvicultura de espécies nativas. 3, priorização das recomendações e elaboração de planos nacionais para a madeira. 4, promover os produtos madeireiros nos programas de bioeconomia, inclusive nos diálogos do Grupo Amazônico de Chefes de Agências Florestais. E 5, integrar a madeira em outros setores e utilizar instrumentos públicos para incentivar o consumo sustentável. Bem, isso, então, é onde nós estamos, nesse diálogo com a América Latina, com o Brasil, e a gente está à disposição para continuar esse diálogo, para apoiar as ações, especialmente essas estratégias nacionais. Eu me lembro que há muitos anos atrás o Brasil teve o seu Plano Nacional de Florestas, que foi o que deu origem a várias das recomendações depois implementadas, a Lei de Florestas Públicas, o próprio Plano Nacional de Florestas, que tinha a Comissão Nacional de Florestas, que discutia esses assuntos naquela época, que levavam a evolução do setor, a um posicionamento estratégico do setor, e essas são coisas que nós podemos apoiar, estamos apoiando em alguns outros países, e nós estamos apoiando muito também esse intercâmbio regional. Vários países estão engajados nessa discussão, estão gerando exemplos interessantes, e a troca ela poderá ser bastante positiva. Gente, obrigada. Eu passei muito do meu tempo, mas espero que tenha sido interessante. Obrigada. Obrigada, Thaís. Foi muito proveitoso. Muito obrigada por ter dado esse panorama geral, global, que é super importante para a gente qualificar o debate e descer mais para um aspecto regional e nos provocar para termos mais trocas com os nossos irmãos, né? Que isso é essencial. E agora, passando para o nosso outro palestrante do dia, né, que vai compartilhar um pouco conosco uma visão de mercado, é o Marcelo Aflalo, um grande companheiro, né, da nossa iniciativa de legalidade florestal. O Marcelo, ele é arquiteto, com um montão de prêmios, que nem vou citar aqui todos, que é uma lista extensa, lendo a biografia do Marcelo, e o Marcelo também ele é presidente do Núcleo da Madeira. Marcelo, você poderia compartilhar com a gente quais são as perspectivas e necessidades para atender o mercado de madeira sólida no Brasil nos próximos anos? E aí compartilhando muito dessa sua visão de quem atua lá para aqueles elos mais finais da cadeia, né? Ali na compra. Então, 10 minutos, a fala é com você, Marcelo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos, obrigado a vocês por nos convidarem o Núcleo. Eu falo em nome do Núcleo, eu não sou pessoa física nesse momento. Eu agradeço também a parceria que a gente tem tido com a Unaflora, que tem nos provido dados e material necessário para a gente desenvolver um projeto de uma cadeia construtiva virtuosa. E agradeço aos palestrantes que já colocaram todos os dados sensíveis e importantes de uma forma muito objetiva e educada. E aí eu peço licença para ser grosseiro daqui para frente e
apontar minha metralhadora giratória a todos os setores possíveis, sem contabilizar. No final, a gente contabiliza as vítimas e os inimigos, mas, de qualquer forma, eu acho que, nesse momento, é importantíssimo que a gente coloque os pingos nos is e apontem os setores que são obstáculos ou possíveis parceiros da construção de uma cadeia virtuosa de fato. A construção civil é a atividade humana que tem maior impacto na Terra, o dobro do impacto de qualquer outra categoria, o dobro do impacto de transportes, etc. A madeira sempre foi um material muito apropriado à construção civil, mas foi substituído a partir do século XIX, progressivamente com a industrialização, por materiais mais previsíveis, vamos chamar assim. A madeira não tem previsibilidade como matéria-prima. Ela tem uma diversidade muito grande, ela não funciona para a cultura industrial. A cultura industrial vê a madeira como um problema e não como uma solução. Então, nós temos que criar condições para mudar essa cadeia e essa percepção do mercado de que a madeira não é um produto industrial. Ela é em várias categorias. A gente sabe disso nas cadeias de papel e celulose, de chapas e etc. Do ponto de vista de volume, no entanto, a construção civil demanda um volume muito grande de madeira. Um edifício pequeno de 6 andares consome 2 toneladas cúbicas de madeira, o que é um volume considerável, muito acima do consumo de indústrias como mobiliário e outros produtos paralelos. Existem produtos que a gente chama de engenheirados, que são produtos que utilizam vários tipos de madeira, madeiras de baixo valor agregado, que são produtos muito interessantes e estão crescendo no mundo inteiro. No hemisfério norte, esses produtos são homogêneos, então a indústria se adaptou a essa homogeneidade florestal e vem trabalhando de uma forma boa. Só que nós chegamos no mercado tropical e temos uma diversidade que é exponencial comparada com a diversidade europeia de 6, 7 espécies. A Finlândia tem 3 espécies, o Brasil tem 16 mil espécies utilizáveis. O nosso mercado de madeira nativa madeiras comercializadas está em torno de 1.000 espécies. Nós trabalhamos basicamente com 20 espécies que dominam o mercado e que não são espécies propriamente apropriadas à construção civil. Nós temos que desenvolver uma cultura e um mercado industrializado de madeiras de baixo valor agregado, de madeiras de baixo consumo, porque, na verdade, como elas têm baixo valor agregado, elas são destinadas à bioenergia, e nós não temos o menor interesse em queimar madeira, ao contrário, nós temos interesse em preservar e capturar carbono, esse é o nosso interesse número 1. Então, a gente fica pensando em quais são as estratégias que a gente tem para ampliar o nosso parque industrial de madeiras e como a gente pode ter maior volume de matéria-prima para começar. A gente trabalha com 5 eixos no núcleo da madeira. O primeiro eixo é a matéria-prima, o segundo são os componentes, o terceiro é a educação, nós temos a primeira pós-graduação em arquitetura e madeira das Américas, o quarto eixo é a legalização dos processos, as normas técnicas, e o quinto é mercados, produtos financeiros que possam viabilizar essa cadeia de uma forma geral. E trabalhamos intensamente nesses 5 eixos. Porém, se não houver matéria-prima, nenhum desses eixos funciona, nenhum desses eixos faz sentido. Então, o setor florestal, para nós, é fundamental. Nós precisamos combinar plantio, regeneração, restauro e todas as outras formas possíveis de aumento de volume de matéria-prima a curto, médio e longo prazo. Nós imaginamos cadeias de plantio com ciclos diferentes que possam ser combinados entre si e produzam elementos, produtos, componentes que permitam o desenvolvimento de um sistema industrializado de construção que atenda às demandas do nosso mercado de habitacional,
a Índia não, a China produz 9 milhões de habitações por ano. E nós temos uma demanda de 6 milhões de habitações ao todo, e não conseguimos atender 500 mil por ano. A China está demolindo prédios por falta de usuários, enquanto a gente não consegue engatar numa construção que resolva as nossas questões habitacionais. O mercado de carbono é uma possibilidade de financiamento, mas não faz sentido se ele não estiver ligado à cadeia florestal e sejam florestas produtivas e não simplesmente florestas plantadas a longo prazo. Nós precisamos que essas florestas tenham o seu valor como carbono ao final do ciclo, mas que elas tenham valor industrial ao longo do ciclo em vários momentos. Falta pesquisa e desenvolvimento para isso. Certamente, nós precisamos de financiamento, precisamos de universidades atuantes, precisamos de projetos dentro das empresas. Pesquisa e desenvolvimento é um item fundamental para que a gente tenha essa cultura. Agora, na outra ponta, nós temos uma indústria da construção civil que é extremamente conservadora e ainda não entendeu a madeira como um produto industrial de qualidade. Então, esse trabalho de educação do mercado da construção civil, do público final e etc., é uma demanda importantíssima de todas as pessoas ligadas à área da madeira. Nós temos que trabalhar corações e mentes. Isso vai através de divulgação, através de publicações, através de vídeos, filmes. O Núcleo vem trabalhando muito com esse tipo de divulgação agora, intensamente com TV, meios de massa, de modo que a gente consiga chegar com as informações mínimas, essenciais a esse público consumidor. Agora, nós temos questões logísticas para resolver. Quando a gente fala em reflorestamento, por exemplo, Thaís, me corrija se eu estiver errado. A ONU fala em 1 bilhão de hectares necessários para a gente atingir as metas previstas nos acordos até agora negociados em Paris e em outros eventos. 1 bilhão de hectares. O Brasil fala em metas no Acordo de Paris entre 10 e 12 milhões. Portanto, 1% dessa meta global, o que é muito pouco. A iniciativa privada já chegou nisso, ela já chegou em 10 bilhões. Acontece que 1 hectare significa 1.500 árvores plantadas por baixo. Hectares rentáveis chegam a 2.000, 2.200 e coisas desse tipo. Mas, geralmente, são monoculturas e são monoculturas de ciclo curto. Nós estamos falando para 1 milhão de hectares em 1 bilhão e 500 mil árvores plantadas. Haja semente, haja logística de distribuição de toda essa matéria-prima. Então, nós precisamos pensar na própria logística de construção desse mercado de recuperação florestal. Só para começar. Então, e nós temos outra questão, que é a questão fundiária. Onde nós vamos fazer isso? Como nós vamos fazer isso? Será que nós vamos implementar esse mercado através de pequenos produtores? Porque nenhuma grande indústria vai ter capacitação para resolver sequer os problemas fundiários para plantar, nem que a indústria queira plantar 1 milhão de hectares. Como ela vai fazer isso se ela não tem acesso à terra nos biomas necessários para essa recuperação florestal? Então, eu levantei aqui, como eu disse, uma metralhadora giratória atirando para todos os lados para demonstrar que nós temos questões importantíssimas que não podem ser resolvidas se não houver integração entre todos os atores dessa cadeia. O Núcleo da Madeira é uma das fontes uma das pontes de ligação entre todos os participantes, e nós precisamos, de fato, que a indústria, as entidades, o IBA, a Sociedade Florestal Brasileira, nós precisamos que a BINSE, nós precisamos de todos os parceiros ligados a essa indústria estejam sentados na mesma mesa e focando um objeto muito maior do que simplesmente atender seus associados. Nós temos que pensar junto
de forma emergencial e não paliativa. Então, eu não vou me estender, porque o nosso tempo está ficando muito curto e está acabando a nossa sessão de debate. Eu queria novamente agradecer o convite e eu basicamente coloquei questões e apontei algumas possíveis soluções. Mas estamos aqui, queria oferecer o núcleo como ponte, como fonte de agregação de valores e distribuição de informação na hora que vocês quiserem. Obrigado. Obrigada pela fala, Marcelo. Agora, gente, a gente vai passar para o nosso último bloco, antes das reflexões finais, que é o bloco de fomento. E a gente não vai ter a presença da Fabíola, porque ela teve um problema de agenda, mas a pessoa que estará conosco, o Fernando Castanheira, tenho certeza que ele não vai deixar a desejar esse bloco. O Fernando, ele é do Serviço Florestal Brasileiro. Desde 2019, ele é responsável pela agenda de fomento florestal e desde 2023 ele exerce uma função de coordenador geral de fomento florestal na diretoria de fomento florestal no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Fernando, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e a gente gostaria de escutar um pouquinho de você compartilhar mesmo a agenda de fomento do serviço florestal dessa instituição tão importante para nós. Fernando, é com você. Obrigado, Mariane. Bom dia a todos. Nossa, muito bacana estar aqui, porque eu estou vendo muitos amigos. Sempre é bom, vou subir aqui a apresentação. E estou com um pepino na mão aí, né? Vocês estão vendo a apresentação? Já, Fernando, já. Tá legal. É um desafio falar como governo, né? Eu tenho como o Nelson Barbosa falou, aí eu tenho uma história no setor bem interessante, assim, porque eu comecei no governo, na minha vida profissional, depois passei 11 anos no setor privado e desde 2011 estou no governo de vários presidentes e presidentas, que é a Dilma, né? Então peguei todos os presidentes desde 95. Então, assim, eu tenho uma visão um pouco ampliada tanto do governo quanto do setor privado. Me sinto privilegiado de estar aqui hoje falando sobre fomento florestal e fico muito feliz porque eu acho que o objetivo maior do evento foi atingido. É estarmos aqui falando sobre florestas, sobre manejo lato sensu, e eu acho que esse é um ponto central para a gente retomar isso. Vamos conversar um pouco a respeito desse ponto. Acho que vou começar com o principal deles. O governo brasileiro já há alguns anos, desde 2014, para ser mais exato, ele vem trabalhando a questão da governança florestal em eixos, e eu acho que é importante porque a política pública, a questão florestal não é uma política só de meio ambiente, ela é uma política de desenvolvimento rural, é uma política de desenvolvimento industrial. Marco Cardoso colocou aqui a CNI como essa referência. A gente tem uma política de comércio exterior, política de saúde, segurança, redução de pobreza. Então, a agenda florestal, assim como a agenda ambiental, a agenda de clima, não é uma questão só do Ministério do Meio Ambiente, mas é uma questão quase que civilizatória, né? Nós estamos trabalhando esse elemento porque não só porque a gente gosta e porque a gente acredita, mas é porque efetivamente ele tem que estar inserido em todas as políticas públicas que têm relação com florestas e a cadeia de valor, como a Thaís Linhares da FAO colocou. Eu acho que é fundamental a gente trazer esses conceitos novos que estão sendo colocados a favor do setor. Então, esclarecendo assim de uma maneira já objetiva, é que a gente tem uma divisão. O Ministério da Agricultura ele tem um enfoque voltado ao abastecimento industrial de madeiras. Então, florestas plantadas de uma maneira geral para abastecimento industrial está na Lei de Política Agrícola, mas principalmente no decreto que estabelece a política agrícola para florestas plantadas. O Nelson Barbosa fez menção ao Plano Floresta Mais Sustentável, que trata basicamente dessas áreas que são afetas à agricultura, né, fora a reserva legal APP principalmente, que tem que ter uma orientação focada na sua recuperação e projetos de reflorestamento. Então, Floresta Mais Sustentável é o Ministério da Agricultura se posicionando
com relação à floresta, que era uma demanda muito antiga do setor, e hoje a gente tem lá um departamento de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. Acho que isso é uma coisa a se celebrar e não a se preocupar, né? Nós temos uma base legal que suporta o Ministério da Agricultura, assim como a boa notícia é que o Ministério do Meio Ambiente também tem essa, o Serviço Florestal regressou, o Ministério, então o Ministério também tem uma força operacional na questão de florestas e demandas legais muito claras voltadas à questão florestal, seja pela Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, mas principalmente pelo Código Florestal, né, Lei de Proteção de Vegetação Nativa, mudanças do clima, o Plano Nacional de Recuperação de Vegetação Nativa. A Fabíola, infelizmente, não pôde participar, mas ela é que coordena no Ministério do Meio Ambiente o Plano AVEG, que vai ser a grande estratégia nacional para recuperação dessas áreas que até foi colocado aqui, né, como as metas nacionais aí para recuperação, e a Lei de Gestão de Florestas Públicas, que é a lei básica de atuação do Serviço Florestal. Eu até vou, na minha apresentação, vai ser rápida, mas eu vou tocar nas ações do Serviço Florestal como a especificidade do que a gente trata como agenda de fomento florestal. Acho que é importante até para conhecer as ações do Serviço Florestal. A gente tem um propósito aqui que eu acho que cada vez a gente tem que unir, e acho que esse grupo aqui é muito bacana, porque ele trabalha tudo isso, né, na questão do uso do recurso. Isso é fundamental. O Serviço Florestal e o governo brasileiro, ele tem a missão de olhar pelo uso sustentável, né? Tem a parte da proteção integral, tem a estratégia de unidade de conservação de uso restrito, toda a agenda de combate ao desmatamento, mas nós temos que focar a agenda do uso do recurso com um enfoque também no incremento de cobertura florestal. A Thaís já colocou isso, que nas cadeias de valor de produção também tem que estar inserida a questão da restauração de passivos, da recuperação de áreas degradadas. Então, o incremento da cobertura florestal, não apenas necessariamente para a produção florestal, ela também tem que estar envolvida nessa agenda quando a gente trata de cadeia de valor. E lógico, né? Eu acho que um dos elos principais é redução de pobreza, melhorar a qualidade de vida, a melhoria da imagem do setor, ele trata disso, né? A legalidade trata também de reduzir pobreza, de enfrentar esse tipo de desafio que é fundamental. Então, nós temos esses 3 eixos como elementos centrais, e aí eu já estou trabalhando aqui uma proposta de ações, né, do grupo orientado, né, para o futuro. Então, o que a gente faz? Quer dizer, qual ferramental que a gente tem para fomento no serviço florestal? Eu trato aqui, eu estou numa diretoria que é de fomento florestal, mas o serviço florestal ele é dividido em 2 outras diretorias fins, que é a diretoria de concessão florestal e monitoramento, e a outra de regularização ambiental rural. Tem a diretoria de planejamento, mas o serviço florestal, acho que vocês sabem, é um órgão colegiado. Mas aqui a gente trabalha com a concessão florestal, o Lentini colocou, né, é uma curva absurda de crescimento que a gente vem, não é fácil. Qualquer ação para dentro de governo tem um custo de transação absurdo, recursos humanos, financeiros, de conhecimento. Então, o serviço florestal ele tem uma curva de aprendizado em concessão. A gente sabe que é aquém da demanda, como o estudo do Imaflora mostra, como o Lentini apresentou brilhantemente no início. A gente tem hoje pouco mais de 1 milhão de hectares em regime de manejo, precisa muito mais. O 25 milhões era uma meta que já vem falando há muitos anos. E precisamos achar soluções para que manejo tanto privado como de florestas públicas, considerando que mais de 80% da floresta amazônica, por exemplo, é pública, né? Então, o poder público tem um papel importante, seja pelas suas unidades de conservação, mas também por povos e comunidades tradicionais. As RESECs têm um papel importante, os assentamentos rurais têm papel importante, e é lógico, a concessão é um dos instrumentos. A gente tem uma produção ainda muito pequena para o tamanho da demanda, mas a gente tem um outro potencial absurdo, que é a arrecadação, né? Desde 2010, e essa é uma curva crescente, o Serviço Florestal vem arrecadando muito dinheiro com os royalties da concessão e os pagamentos por indicadores, né? E eu acho que isso é um ferramental que nós temos à nossa disposição, e o que a gente vai discutir no final é se a gente está usando bem isso ou não, tá? Eu acho que o outro aspecto, como eu falei, é a questão da regularização ambiental rural. Isso é uma oportunidade para o setor florestal, inclusive para a questão do abastecimento de madeira de florestas plantadas. Pinos tem uma discussão sobre a questão de pinos invasor, mas parte, né, da recuperação de passivos ambientais pode ser com espécies exóticas, né? Metade da área de passivos
pode ser. Hoje a gente tem mais de 6 milhões de propriedades no data center aqui do SICAR, que é o Sistema do Cadastro Ambiental Rural, e um passivo estimado, porque isso ainda está declarado, a gente está ainda num ritmo pequeno de avaliação do CAR, mas é mais de 50 milhões de hectares de passivo entre reserva legal e EPP. Isso aqui é um ativo para o setor florestal, né, para a gente trabalhar essas áreas de passivo e com o produtor rural, que é uma coisa que a gente se afastou nas últimas décadas, do desenvolvimento rural sustentável, da avaliação da propriedade como um todo. Isso é um ativo para o setor florestal que está no nosso quintal. Isso é de norte a sul do Brasil, nós temos esses passivos e temos que trabalhar isso de uma maneira positiva e não simplesmente como uma obrigação legal de cumprir, porque a maioria vai fazer simplesmente largar essa área ou compensar em outras, né? Então a gente tem uma oportunidade de trabalhar esse tema. Mais que o serviço florestal é importante, foi esse tema recorrente da informação florestal, de qualificar. O serviço florestal tem a obrigação legal de ter um sistema nacional de informações florestais e é responsável pela formulação, pela estruturação do Cadastro Nacional de Florestas Públicas. Então aqui você consegue observar o tamanho das florestas públicas relacionadas à floresta amazônica, né? Não é pouca coisa, nós temos florestas públicas ao longo de todo o país, mas é uma responsabilidade muito grande e a gente tem esse ferramental aqui instalado. E o Inventário Florestal Nacional, que tem a obrigação, né? Ele tem a possibilidade, a capacidade de nos trazer informações preciosas sobre os ativos biológicos, né? Ecológicos e até econômicos da nossa biodiversidade, incluindo carbono e mercados florestais. É uma oportunidade que a gente tem na nossa mão aqui, que é uma responsabilidade do Serviço Florestal Brasileiro. Na agenda do desenvolvimento florestal, nós temos aqui algumas linhas de ação muito fortes, que é a parte que eu acho que nesse governo vem se fortalecendo de uma maneira muito forte, foi redundante, perdão, mas é uma orientação do Ministério do Meio Ambiente. O Serviço Florestal tem se posicionado como um ator relevante na agenda da restauração, na meta que foi colocada dos 12 milhões, parece trivial, mas não é, né? Não, a cadeia associada para isso também não é fácil, porque a demanda não é tão clara. A gente não sabe exatamente aonde que está. Você estimular viveiros sem ter uma demanda clara por essa restauração não é tão trivial. O Ministério do Meio Ambiente, a Fabíola, coordena o Planaveg e com a missão até 2026 a gente tem uma meta de 2,5 milhões de áreas em restauração e o Serviço Florestal tem se colocado também, seja por editais de concessão florestal para fins de restauração, que nós estamos desenhando o modelo agora, junto até com o apoio do BNDES, mas também essa diretoria aqui, que é de fomento, tem outra meta de articular com parcerias outros 100 mil hectares. Então, no final, o Serviço Florestal ficaria responsável por 200 mil hectares em estratégias de restauração. Parece pouco, mas não é. A gente tem uma curva de aprendizado ainda em termos de políticas públicas para estimular o papel do poder público federal com essa articulação local, como que a gente trabalha isso para dar escala à restauração, e não é só recuperar, mas manter isso, né? Monitorar, qualificar essa restauração. O Serviço Florestal tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, eu inclusive sou o coordenador do fundo, com sérias limitações por conta de teto orçamentário, por limitações de recursos humanos. É um fundo que está à disposição, é super difícil criar fundo e tem na Lei de Gestão de Florestas Públicas a delegação para ter o fundo. Para vocês terem uma ideia, o fundo dispõe de R$ 1.200.000 anos para trabalhar, mas ano que vem a gente já deve ter triplicar esse valor, mas a expectativa é que a gente possa potencializar esse fundo a favor do setor florestal. Também forte na agenda desse governo é a questão da bioeconomia como um todo, em específico aqui no Serviço Florestal foi criada uma coordenação geral para trabalhar a bioeconomia florestal com enfoque muito claro no manejo florestal comunitário e familiar. Temos uma agenda já de alguns anos de transferência de conhecimento, onde a gente tem uma plataforma de educação à distância. Esses cursos aqui são os cursos que hoje já está disponível na plataforma para transferência de conhecimento, é um ferramental para fomento. Só esse ano a gente, por conta de troca de governo, em mudanças de ministério e plataforma, nós fizemos só 2 ciclos, mas mais de 7.600 inscritos, né, nos cursos que a gente dispõe, mais de 80 mil pessoas já se inscreveram nos cursos saberes desde que ele
foi colocado no ar. Então, é uma maneira também da gente fazer essa transferência de conhecimento, isso é fundamental, as pessoas, e o impacto desse tipo de coisa assim, a olhos vistos, é impressionante como as pessoas conhecem, inclusive, o próprio Serviço Florestal por um simples curso sobre manejo de castanha, e quem faz, a gente percebeu claramente que vários atores estão participando, que não são só os triviais, né, que a gente imaginava, mas tem muito professor, muito articulador de política que faz esses cursos e acaba conhecendo sobre a temática florestal por meio desse tipo de iniciativa. E o prêmio de monografias, que é já está na sua 7ª edição, a 8ª edição, que é uma agenda para fortalecer a parte de geração de conhecimento e articulação com a academia. Né? Uma coisa que vem aos últimos anos também fortalecendo de uma maneira bem clara, eu vim para o Serviço Florestal em 2019 por conta disso, para gerenciar projetos de cooperação. O Serviço Florestal a gente vem capitalizando muito recurso, esses são alguns dos projetos de grande monta, nós estamos falando de projetos de 20 e poucos milhões de dólares, que é o Paisagens, 33 milhões de euros, que é projetos de cooperação com o Banco Alemão, o FIP Paisagens é um acordo global sobre clima, que é o Climate Investment Fund, e tem vários outros projetos aqui, não vai dar tempo de eu explicar cada um deles, mas que o Serviço Florestal tem ganhado essa competência de gestão de projetos, a gente tem atraído, e com o Garo Batmanian, que é o nosso diretor-geral aqui, a gente ganhou mais força ainda, porque o Garo vem dessa agenda de projetos, né? Ele trabalhou nos últimos anos na área de meio ambiente do Banco Mundial em Washington, então é uma pessoa que tem muita interface com projetos e tem trazido isso aqui. E eu estou colocando esse ponto como um elemento para fomento. Nós podemos capitalizar, boa parte desses recursos são orientados à regularização ambiental, à restauração, mas a gente tem grandes oportunidades aí para transformar numa agenda voltada à área florestal, mais no estrito senso que a gente está conversando aqui. E um exemplo claro, eu quero dedicar um pouquinho de tempo ao UFOPA, assim, muito rápido, não vou explicar os projetos, mas esse da UFOP, que é a Universidade Federal do Oeste do Pará, a gente trabalhou com a Flona de Saracataquera, os 3 municípios que estão no entorno, que tinham 7 milhões de reais a receber dos fundos de royalties das concessões. Parte do dinheiro das concessões vão para estados e municípios que abrangem as concessões, e esses recursos têm que ser orientados a desenvolvimento florestal. E esse dinheiro, na maioria das vezes, a maioria dele está parado, sem execução pelos municípios, por falta de capacidade de apresentar projetos, de se organizar para apresentar esses projetos. E a gente fez um trabalho, já está finalizando agora com a universidade, para começar a tentar entender e apoiar esses municípios na gestão do território para práticas de desenvolvimento florestal, com muitos desafios. É bacana porque a gente precisa ter espaços para trocar experiências com a sociedade civil que está aqui representada para trabalhar. Então, tem muita coisa acontecendo, é isso que eu quis demonstrar. Vamos chegando no final, acho que eu quis botar alguns eixos centrais aqui que nós temos trabalhado nessa, assim, como referência principal, que você pode perceber que todos, de uma maneira geral, falaram nessa linha. Parcerias, isso é fundamental. Nós temos muita gente querendo trabalhar em conjunto, esse fórum aqui é um exemplo claro disso, mas em nível internacional, em nível nacional, com várias agendas, inclusive do agronegócio, que tem a parte de compliance. Acho que o Mário Cardoso colocou isso, assim, tem muita gente olhando aqui o setor de carne, o setor de café, a gente de prestadores de serviço do agronegócio que estão se voltando à agenda de compliance ambiental e principalmente ao mercado de carbono, a parte da comunicação e melhoria de imagem, acesso a mercados, a parte de informação, geração tecnológica. Nós temos aqui, que eu não mencionei, o Laboratório de Produtos Florestais, que já está fazendo 45 anos esse ano, e a gente tem um conhecimento sobre madeira acumulado muito grande. O Brasil tem essa tecnologia, a gente tem informação, a gente tem capacidade de ampliar isso e precisamos potencializar isso tudo. A parte fundamental que eu acho, planejamento e monitoramento, quer dizer, não adianta só iniciativas, mas tem que ter as acabativas e nesse meio termo os monitoramentos, e aí vai refletir na legislação para a melhoria de todos esses aspectos. E o fundamental, transferência de conhecimento. Várias das nossas experiências aqui têm demonstrado que o problema nunca foi o produtor, nunca foi a base, mas a maneira com que a gente leva a esse público. Então, o produtor quer plantar floresta, ele quer recuperar a área e ele quer manejar sua reserva legal, ele tem interesse em só que a gente tem um problema muito grave na extensão rural.
nessa transferência de conhecimento. É fundamental que a gente traga aí esse ponto para uma avaliação desse grupo. E instrumentos econômicos financeiros, vários atores colocaram sobre isso, é uma agenda que tem forte influência sobre o setor, a gente tem trabalhado muito a respeito disso, mas ainda precisando fortemente de uma avaliação mais crítica, principalmente com a questão por dados a gente tem, mas a gente não tem ainda uma análise em relação a quem pega o crédito. Para vocês terem ideia, por exemplo, o Pronaf está sobrando dinheiro, e o plano ABC já acabou. Então, assim, a gente vê, e o setor florestal mal pega esses recursos. A maioria do recurso que é pego pelo setor florestal não são das linhas oficiais, vem de linhas abertas dos bancos, linhas próprias dos bancos. Então, mesmo de bancos públicos, né? Mas não de ABC, e o Pronaf está sobrando. Então, a gente precisa entender melhor esses instrumentos, eles existem, mas eles não estão sendo acessados pelo setor privado e pelo setor florestal, não só privado. Estou sugerindo aqui, porque, lógico, cada tema desse é uma palestra, cada elemento desse vai suscitar uma série de comentários, cada um de vocês colocaram vários pontos que são transversos aqui ao que eu coloquei, mas eu acho que o principal ponto desse grupo aqui, e esse é um apelo que eu faço, é primeiro isso, para organizar essas políticas, acho que o Nelson Barbosa falou isso, e ele sabe disso, a gente vem trabalhando há muitos anos na representação, Nelson sempre foi uma referência nisso, ter uma representação do outro lado também. O poder público, ele reflete a pressão do outro lado. A sociedade internacional e nacional está pedindo restauração, combate ao desmatamento, mudanças do clima, não está pedindo manejo, né, de uma maneira geral, não vem esse pedido. Então, o que a gente está refletindo aqui é um pouco dessa demanda. Então, é importante, é fundamental, na verdade, que vocês, como grupo organizados, como pessoas interessadas no setor, nos venham, nos demandem, a gente organiza, eu me coloco aqui à disposição, a gente tem uma grande articulação com o governo, a gente está num momento bem especial de relações entre as instituições, mas com desafios absurdos, porque querendo ou não, todo mundo aqui é cartesiano, por mais que a gente vai dar a mão, cada agenda, cada secretaria, cada diretoria tem as suas demandas específicas e pouquíssimos recursos. Então, para a gente canalizar todas essas demandas, é fundamental que tenha uma articulação da sociedade civil nos pressionando e nos informando, nos subsidiando. Então, o que uma Flora está fazendo? E não é de estranhar, porque uma Flora já é um parceiro nosso, e a gente agradece muito essa parceria do Imaflora, mas que está conseguindo trazer aqui pessoas e instituições importantes para nós. Então, nos ajude a montar essa agenda. A gente se coloca à disposição, todo esse ferramental que está aí, que eu coloquei à disposição de vocês para a gente poder canalizar, porque são recursos escassos, gente, muito escassos, principalmente humanos. Então, é importante que a gente tenha as prioridades que sejam trazidas por parte da sociedade civil, né? Então, a gente pode pensar num arranjo para organizar essa agenda. Ela não é mais ministerial, ela é multiministerial, como a gente falou. Tem políticas da política industrial sendo discutida no MIDIC, né? Tem a política econômica de transição ecológica do Ministério da Economia, quer dizer, e além de tudo, tem os fóruns internacionais, né? A Thaís colocou que a FAO, mas a ITTO hoje é coordenada por uma agente dos produtores, né, da Malásia. Então, a gente tem que é a International Tropical Timber Organization, ela que trabalha com madeira tropical, tem a IUFRO, que tem se colocado muito proativa nos últimos anos. Então, a gente precisa estruturar essa participação e a gente precisa muito articular. Então, o governo tem as suas ferramentas, mas a gente precisa estar... Então, assim, eu acho que o que seja aqui nessa discussão vamos trabalhar junto, a gente se coloca à disposição para que vocês nos provoquem e a gente possa responder a essas demandas de vocês. A gente tem capacidade para isso, tá? Obrigado. Obrigado, Fernando. Muito bom. Ótimas reflexões aí. Eu puxo aqui a fala, agradecendo aí, primeiramente, os moderadores, o Marco e a Mariana, que fizeram esse papel aí de moderação, e também todos os palestrantes, as falas, né? O Nelson, o Mário, a Thaís, o Marcelo, e aí, por fim, aqui o Fernando. Agradecer a todos presentes, né? Acho que a gente, para também ser fiel ao tempo, a gente pensou nesse evento, quando concebeu, em fazer presencialmente. Tiveram comentários ali no chat sobre isso,
E a gente chegou até a ver local em Brasília, estava uma loucura, assim, né, de eventos pipocando, e a gente decidiu, né, tomou essa decisão de fazer online, né, sabendo que temos as perdas em fazer online, mas eu acho que a gente conseguiu aí fazer uma boa discussão. E agradeço todos os presentes aqui, porque a gente manteve realmente uma plenária aqui numa média de 50 pessoas sem baixas, né? O que hoje, para um evento online, é até difícil. E o que eu tiro, né? Não vou ficar aqui repassando falas, mas dizer que reflexões muito importantes e que só nos dá mais energia, mais gás para seguir em frente. Eu acho que o que emergiu é que realmente a gente precisa um olhar estratégico sobre o setor florestal, a gente precisa de um protagonismo, e aqui o convite que eu faço é os protagonistas seremos nós, né? Todos nós aqui que estamos nessa discussão. Então, acho que cada um de nós, nas suas instituições, né, tem um papel super importante para se colocar nesse protagonismo mesmo de debate sobre o futuro do setor florestal. Da nossa parte aqui de Uma Flora, com certeza a gente está à disposição para facilitar esse debate, para levantar essas bolas, é o objetivo. Então, com esse convite já do evento, de um evento presencial para uma discussão mais ampla, para uma discussão mais democrática, eu digo aqui, da nossa parte, já está aceito o desafio para que em 2024 a gente realize esse evento e ainda continua aqui com a proposta que seja em Brasília mesmo, acho que ali a gente consegue reunir diversas organizações, instituições que atuam no setor. Enfim, várias questões aqui também que foram trazidas, eu vou puxar uma delas, que é, pegando um pouco o gancho da sua fala, Thaís, que a gente precisa analisar esse cenário internacional e trazer e levantar cada vez mais essa discussão nacional aqui no Brasil, porque é fundamental a gente criar uma estratégia de avanço do setor florestal. E algumas reflexões até de, enfim, possibilidades de criar um plano nacional para a madeira, né, aqui no Brasil, inspirado nessa iniciativa da FAO. Por que não? Né? Trazendo todas essas organizações hoje que participaram aqui, seja com falas ou não, que estão presentes aqui na plenária, eu acho que a gente tem condições de levantar aí a bola, né, de um plano nacional para madeira, focado em madeira mesmo. E aí eu queria dizer o seguinte também, né, que dentro da iniciativa de legalidade florestal aqui de Uma Flora, a gente tem esse espaço que a gente chama de Fórum de Soluções, já é a 7ª ou 8ª edição, agora eu não lembro, tem ali no título, que a gente realiza essa discussão ampla do Fórum de Soluções, mas a gente também tem os grupos de trabalho. A gente tem um grupo de trabalho focado na questão de mercado e um grupo de trabalho focado na questão de produção. A gente quer, para 2024, também retomar essas discussões com maior ênfase, e aí já deixo aqui o convite para que todos, né, participem desses grupos de trabalho, porque aí sim são espaços que a gente desce mais a discussão, consegue avançar, né, num coletivo, mas dá próximos passos, né? Eu acho que todos os eventos que a gente participa ou organiza, a gente sempre fica com essa questão, né? Tá bom, discutimos tudo isso, mas qual é o próximo passo, né? Eu acho que a gente quer, aqui no âmbito da iniciativa de legalidade florestal, do Uma Flora, é dar continuidade a essas questões. Então, a gente já vem numa frequência, né, de discussões, mas eu acho que agora a gente precisa, né, fazer um evento presencial e aí, com isso, conseguir dar passos mais largos aí. Com isso, então, eu encerro aqui também a minha fala, agradecendo a todos e a todas pela participação, pela presença, pela participação no chat, que foi bastante ativo também, todas as falas muito interessantes, e a gente conta com vocês nas próximas discussões. Seja presencial ou online, estamos aí. Em nome de Uma Flora, agradeço a todos e a todas. Obrigado.